Sabe, em qualquer tipo de conflito, ter um plano muito claro, muito visível, isso acaba transformando a pessoa num alvo. O poder de verdade, aquele que faz a diferença, ele vem de ser como a água, fluido, sabe, adaptável, imprevisível. E é justamente essa a essência do que a gente vai explorar hoje. E olha, ninguém resumiu isso melhor do que Sun Tzu. O cara era um mestre da estratégia, né? Quando ele diz que a genialidade é a capacidade de mudar e se adaptar, nossa, ele acerta em cheio. Não é sobre ter o plano perfeito, mas sim sobre essa capacidade de se moldar. A metáfora da água é a chave de tudo. Ela não tem forma, mas ela passa por cima de qualquer obstáculo. É exatamente isso que a gente vai desvendar. Então, qual vai ser o nosso caminho aqui? Primeiro, a gente vai falar sobre a armadura da ruína. Depois, vamos dar um pulo lá na antiga Esparta para ver a rigidez na prática. De lá, a gente salta para a guerra moderna com o mal, analisa a estratégia com xadrez e Go, e no final, claro, a gente vê como se tornar mais como a água. Vamos lá. Bom, para começar, vamos pensar numa ideia que é até meio contraintuitiva. Aquilo que é criado para proteger, uma armadura, por exemplo. Será que isso pode, na verdade, se tornar uma grande armadilha? Olha só o que acontece na evolução. Pensa nos animais que desenvolveram aquelas cascas super protetoras. Eles trocaram mobilidade por segurança, certo? E, por um tempo, isso até que funciona. O problema é que eles viram um alvo fácil para predadores mais rápidos, mais ágeis. No fim das contas, é um verdadeiro beco sem saída evolutivo. E essa citação aqui, ela resume a coisa toda de forma perfeita. A mente, ou seja, a nossa capacidade de pensar, de se adaptar, de criar, sempre vai vencer a matéria, que são as defesas fixas, rígidas. É basicamente o predador ágil contra a presa com uma armadura pesada, lenta. A flexibilidade, no fim, sempre ganha da força bruta. Ok, vamos trazer esse princípio para um contexto histórico de verdade. E nosso primeiro exemplo é Esparta, a personificação perfeita de uma casca rígida e protetora. E olha só o contraste aqui, é gritante. De um lado, Esparta, focada na terra, super defensiva, com uma cultura militar tão rígida que tudo, absolutamente tudo, era sacrificado em nome da estabilidade. Aí do outro lado, a gente tem Atenas, uma potência marítima cheia de vida, um centro comercial, uma sociedade que estava sempre mudando, que abraçava a criatividade. Dois mundos opostos. Esparta conseguiu construir um sistema que deu para eles impressionantes 300 anos de estabilidade. Eles chegaram no auge quando derrotaram a grande rival Atenas. Só que o que vem depois é que a parte mais interessante da história. Um colapso. E um colapso surpreendentemente rápido. Pensa só, cerca de 30 anos depois da maior vitória deles, essa nação superpoderosa simplesmente desmoronou. Então, qual foi o problema? Onde é que estava a falha fatal? A ironia é que foi a própria vitória. Esparta era uma máquina de guerra construída para defesa, e não para governar um império. Aquela casca rígida deles simplesmente não soube se adaptar à nova realidade. A cultura fluida, a riqueza de Atenas, tudo aquilo que eles não conseguiam controlar acabou se infiltrando e corroendo a disciplina espartana por dentro. Agora, vamos dar um salto enorme no tempo, lá para o século XX. E a gente vai ver o mesmíssimo princípio em ação, só que num cenário completamente diferente. Estamos falando de Mao Tse-tung e seu exército, que eram a própria definição de fluidez, contra as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek, que eram muito mais convencionais, mais rígidas. A estratégia do Mao era basicamente um ciclo implacável de movimento e de adaptação. A ideia não era defender um território, era desgastar o inimigo. Eles simplesmente nunca davam um alvo claro. Com isso, eles transformavam a maior força do oponente na sua maior fraqueza. É genial. A comparação com o Mercúrio é perfeita. As forças do mal, elas se espalhavam, sabe? Cercavam, isolavam as unidades inimigas, cortavam os suprimentos. E o efeito disso não era só uma paralisia estratégica, era um terror psicológico. Os soldados do outro lado sentiam que estavam lutando contra fantasmas. Imagina o desespero. Para a gente entender de verdade a mentalidade por trás dessa estratégia, vamos usar uma analogia bem legal, do mundo dos jogos de tabuleiro. Vamos começar pelo Go, ou Weiqi, que por sinal era o jogo favorito do Mao. Ao contrário da maioria dos jogos de guerra que a gente conhece, o objetivo aqui não é uma batalha direta, sabe? Não é capturar as peças do outro. A ideia é controlar o território de forma sutil para ir provocando um colapso gradual na posição do adversário. E essa tabela aqui, ela mostra a diferença de pensamento de um jeito brilhante. O xadrez é tipo uma batalha em campo aberto. É direto, agressivo, focado em controlar posições-chave para dar o checkmate. Já o Go
Bom, o Go é como uma guerra de guerrilha. É indireto, é fluido, valoriza mais a mobilidade do que uma posição fixa. O objetivo é cercar e paralisar o inimigo aos poucos. O mais fascinante é que esse conceito todo se aplica perfeitamente num nível pessoal. Tinha um psicólogo, Wilhelm Reich, que falava da couraça do caráter. Sabe, quando as pessoas criam identidades e hábitos muito rígidos para se proteger. E essa armadura psicológica, ela pode até proteger da dor, mas ela também aprisiona. Ela limita a capacidade de crescer, de mudar, de se adaptar aos desafios que a vida joga na frente da gente. Então, a grande pergunta que fica é: como a gente pode aplicar esse princípio de ser sem forma nas nossas estratégias do dia a dia? Bem, a chave é lembrar que o poder de verdade é fluido. Igualzinho à água, ele se adapta a um recipiente. E como o mercúrio, é impossível de segurar. A força dele está exatamente na capacidade de mudar, de nunca ser previsível. E o que isso significa na prática? Manter a mente aberta, estar disposto a mudar o rumo quando for preciso e, principalmente, não se prender a um único jeito de fazer as coisas. E, para fechar, aqui estão alguns princípios bem práticos. Primeiro, evite ficar na defensiva. Ficar na defensiva só mostra onde estão os pontos fracos. Segundo, valorize a mobilidade, tanto no pensamento quanto nas ações. Terceiro, se adapte o tempo todo às novas circunstâncias. E talvez o mais importante, deixe que os outros se cansem correndo atrás de um fantasma, de algo que, na verdade, nem está lá. O símbolo máximo de tudo isso é o deus Mercúrio. O mensageiro alado, deus do comércio, dos viajantes e até dos ladrões. Ele era rápido, ágil e podia assumir qualquer forma para atingir seus objetivos. Ele é a personificação desse poder que não pode ser pego, que não tem uma forma definida. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, para a gente refletir. Nesse mundo que não para de mudar, quais são as nossas armaduras? Quais são aqueles hábitos, aquelas identidades rígidas que talvez estejam nos transformando num alvo? E que, no fim das contas, podem estar limitando o nosso poder de adaptação e de crescimento. Fica aí a reflexão.